Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livrinho aqui, ó, Vocação Perigosa. Eu vou colocar ele aí na tela para que vocês consigam ver melhor a imagem, beleza? Mas antes de falar desse livro, eu gostaria de pedir para vocês que curtem livros teológicos, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para que quando eu vier fazer novamente outro vídeo, vocês venham receber a notificação, beleza? Vocês devem estar se perguntando o que seria vocação perigosa. Vocação perigosa aqui se refere ao ministério pastoral. Ser pastor é uma vocação perigosa. Então esse livro ele é direcionado a pastores. E o que eu acho interessante é que no início desse livro ele vai falar de 3 perigos no ministério pastoral. Lembrando que esses 3 perigos foram frutos de algo que o pastor Paul Tripp vivenciou e com o auxílio da graça de Deus, ele escreveu para orientar outros pastores a não cometer esse mesmo tipo de erros. Beleza? Então vamos lá para o primeiro erro. O primeiro erro seria assim: eu permito que o ministério defina a minha identidade. Qual seria o erro aqui? O erro aqui é que o pastor Paul Tripp, ele pensava mais em si mesmo como um pastor, como líder, mas com o seu cargo de liderança. Então isso seria um perigo. Você sabe aquele cristão comum, em que ele depende continuamente da graça de Deus, em que ele luta contra o pecado, em que ele é receptivo à ministração de outros irmãos, em que ele aceita ser confrontado, em que ele procura viver uma vida de santidade? O problema é quando o pastor ele para de enxergar a si mesmo como esse cristão comum e passa a enxergar a si mesmo mais com o seu cargo de liderança. Então esse é o grande perigo. E Paul Tripp ele vai dizer assim: o ministério havia se tornado a minha identidade. Não, eu não pensava sobre mim mesmo como um filho de Deus com necessidade diária de graça. No meio de minha própria santificação, ainda em batalha contra o pecado, ainda com necessidade do corpo de Cristo e chamado para o ministério pastoral, não, eu pensava sobre mim mesmo como um pastor, era só isso e pronto. Então o erro dele aqui é não enxergar a si mesmo como um cristão comum e passava a enxergar a si mesmo mais como um pastor, como um líder, em certo sentido, se sentindo com superioridade. Então esse seria um grande perigo. E ele vai dizer mais, ele diz assim: eu sei que não estou sozinho. Há muitos pastores que desenvolvem hábitos que são perigosos, como por exemplo, eles são rápidos em ministrar, mas não muito abertos em receber a ministração. Olha outro erro aqui. O pastor ele é muito rápido em preparar o seu sermão para ministrar na vida de outros irmãos, mas ele não é muito receptivo à ministração de outros. Então esse é um grande perigo. E a lição que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto é: não se veja apenas como um pastor, mas também como um cristão comum que necessita diariamente da graça de Deus. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que seja receptivo à ministração de outros irmãos, mesmo que esse irmão tenha menos conhecimento que você. Porque lembrando que Deus também ele fala na simplicidade. Beleza? Vamos para o segundo erro. O segundo erro que ele vai dizer é assim: eu deixei que meu conhecimento bíblico e teológico definisse a minha maturidade. Qual é o erro aqui? Ele vai dizer: não confunda conhecimento bíblico com maturidade. Uma pessoa, ela pode fazer seminário, uma pessoa ela pode fazer teologia, ela pode ter diversos livros teológicos e ainda ser uma pessoa que não tenha maturidade. Ele vai definir maturidade assim, ó: maturidade não é meramente algo que você faz com sua mente, embora isso seja importante. Não, maturidade tem a ver o modo como você vive a sua vida. Então, aquilo que você vai viver diariamente, aquilo que você vai pôr em prática no seu dia a dia, a palavra de Deus é que vai definir se uma pessoa ela tem maturidade ou não. Eu gosto da capa desse livro aqui, ó, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida. Então é isso, é doutrina
para a vida, é você colocar em prática a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida familiar, na vida social, no seu trabalho, no seu chamado, é você viver a palavra de Deus. É isso que define uma pessoa que tem maturidade. Vamos lá para o terceiro perigo que ele vai dizer: eu confundia o sucesso ministerial com o apoio de Deus ao meu estilo de vida. Qual é o erro aqui? Ele vai dizer que nós achamos que se uma igreja está crescendo numericamente, se uma igreja ela é bela, se uma igreja ela dá aula, se ela tem curso, se o pastor é uma pessoa gente fina, isso significa que aquele ministério está recebendo a aprovação de Deus. Mas não, ele fala, não confunda crescimento numérico com aprovação de Deus. Uma igreja ela pode crescer numericamente e Deus não está presente. Ele fala para você não confundir essas coisas. Aí você vai dizer assim, Estevão, quer dizer que então que todas as igrejas que são grandes, Deus não está presente? Não, não é isso que o pastor Paul Tripp está dizendo. Ele está dizendo para você não confundir crescimento numérico com a aprovação de Deus. Uma igreja pode ser pequena, onde tem poucos membros, né? O pastor ele é fiel à palavra de Deus e Deus está presente ali. Então ele apenas alerta para você não confundir. E o exemplo bem simples disso que eu estou falando é na carta do Apocalipse. Por exemplo, a igreja de Esmirna era uma igreja que era pobre aos nossos olhos, mas Deus chamou ela de rica. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que era rica aos nossos olhos, mas Deus chamou ela de pobre. Ou seja, o diagnóstico de Deus ele é diferente do nosso. Então ele alerta para a gente não confundir isso, não confundir crescimento com a aprovação de Deus. Eu acho que Charles Spurgeon ele captou esse entendimento, que ele diz uma frase que eu acho bastante interessante. Ele diz assim, ó, já faz muito tempo que parei de contar cabeças. Geralmente a verdade está com a minoria neste mundo. Ou seja, quantidade não importa. O que importa é o que o João Calvino vai dizer. O João Calvino ele diz assim, ó, onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que ela esteja repleta de falha. Então, o que vai ser importante, uma igreja sendo pequena ou grande, é o ensino fiel das Sagradas Escrituras. Isso que vai definir uma igreja verdadeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você pretende aí presentear o seu pastor, indico aí esse livro, Vocação Perigosa, do pastor Paul Tripp. E se você gostou desse vídeo, compartilha e que Deus te abençoe.